Boa noite a todos os presentes, profissionais, estudantes e curiosos. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso painel apelidado de Papo de Restaurador. Eu sou Daniela Estevam, professora e coordenadora do curso de especialização em restauração florestal da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos. Estamos aqui hoje para a aula inaugural da nossa pós-graduação 100% à distância e online. Antes de iniciar a palestra, tem um aviso que vamos disponibilizar no chat um formulário para certificação de participação. Para a abertura do curso, hoje temos aqui um atuante nome na restauração florestal no Brasil, o engenheiro Rubens Benini, gerente do Programa Brasileiro de Restauração Ecológica da TNC. De antemão, eu gostaria de agradecer à TNC, que é uma das mais importantes ONGs ambientais no cenário mundial, e também ao Rubens por sua disponibilidade. O Rubens vai nos falar hoje um pouco sobre os serviços ecossistêmicos na restauração florestal. Para nosso primeiro encontro também temos o professor Fernando Bechara, pós-doutor em restauração florestal na Universidade da Califórnia e também pela Universidade do Havaí. O professor Bechara, ele é o idealizador do nosso curso e ele vai estar fazendo a moderação do bate-papo após a palestra. Eu passo, então, agora a palavra ao professor Bechara. Obrigado, professora Daniela, obrigado, Rubens, aí pela presença. Boa noite a todos os participantes aí da live. Obrigado à coordenação do curso de especialização também. É um grande prazer para mim dar aqui o pontapé inicial desse painel chamado Papo de Restaurador e inaugurar esse curso de especialização em restauração florestal da UTFPR. O Rubens, aqui presente, é um baita profissional e também um grande amigo aí de longas datas, aí da época de graduação, quando a gente era estudante de engenharia florestal na Exalc USP, lá em Piracicaba. Isso ainda lá na década de 90. Né? Então, lá nos anos 90, eu, Rubens e outros colegas tivemos o privilégio de ter aulas, né, com alguns dos professores que foram pioneiros na ecologia da restauração no Brasil. Né? Quando a ecologia da restauração ainda estava engatinhando, nem se falava muito ainda nesse tema, né? É um prazer, né, dizer aqui, a gente pode estar colocando que eu e o Rubens somos aí vamos dizer, da segunda geração, né, de pesquisadores na restauração no Brasil. Né, e 20 anos depois, né, da nossa graduação, mais de 20 anos, a gente vê hoje aí a restauração totalmente disseminada em todos os meios de comunicação e meio acadêmico, etc. Então, hoje, eu diria que a restauração ela se tornou um tema inevitável, né, para a produção dos serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos, né, que é o tema hoje da nossa palestra. Né, e é imprescindível esses serviços ambientais para que o nosso planeta consiga se ajustar, né, a essa pegada ecológica de uma população humana cada vez maior e cada vez mais impactante. Né? Inclusive, nesse sentido, agora, recentemente, a ONU decretou que, a partir de 2021, a próxima década, né, até 2030, 2021 a 2030, a gente está entrando na chamada década da restauração dos ecossistemas no nosso planeta. Né? E para atender toda essa demanda, né, de profissionais para restaurar centenas de milhares de hectares de florestas, savanas, campos, diversos biomas no mundo, né? E também considerando os novos tempos que a gente vive após pandemia, né, ou durante essa pandemia, né, para se adaptar a essa nova realidade, então surgiu a ideia de criação, né, desse curso de especialização totalmente online, né, justamente para dar acesso, né, à informação para todas as pessoas que, enfim, não poderiam estar numa palestra, num ambiente físico, etc. Nesse sentido, é com muito orgulho, né, que a UTFPR é uma universidade que inova, mais uma vez, criando o primeiro curso de pós-graduação em restauração florestal à distância
que é 100% online, né? Então, é algo assim realmente muito interessante para a gente estar realmente difundindo a restauração para todos os cantos do país e, quem sabe, até para outros países, né? Bom, enfim, depois de todas essas boas-vindas aí para todo o público, para o Rubens, organização aí do evento, então vamos agora começar com o bate-papo, né, com o Papo de Restaurador, né, o primeiro episódio aí de um painel que a gente está fazendo. E é importante dizer que depois da palestra do Rubens, a gente vai abrir uma rodada de perguntas, né, e também vai trazer mais informações. Tem muita gente perguntando valores do curso, edital de seleção, como é que vai ser. Então, depois da palestra, a gente vai ter uma rodada de perguntas e esclarecimentos mais burocráticos, vamos dizer assim, de valores, né, sobre o curso. Ok, Rubens, muito obrigado mais uma vez aí por estar presente aí com nós, né, e eu passo a palavra para você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Boa noite a todas e todos. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Consegue ver minha tela também? Só para confirmar. Estão vendo minha apresentação? Sim. Tá. Então, obrigado. Eu, inicialmente, queria agradecer professor Fernando, professora Daniela, toda a equipe aí da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui nessa aula inaugural, né, nesse papo descontraído, papo de restaurador. É um privilégio, é uma honra mesmo falar um pouquinho para vocês da experiência aí, como o Fernando pontuou, a gente vem trabalhando desde o milênio passado, né? Não quer dizer que a gente é tão velho assim, né, Fernando, mas compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência, essa bagagem que a gente adquiriu ao longo desses anos, e hoje eu fui convidado especificamente para falar de restauração florestal e serviços ecossistêmicos. Então, vamos explorar um pouquinho isso. Inicialmente, queria dizer que eu trabalho para The Nature Conservancy, para uma ONG de conservação ambiental, conhecida por TNC, e atualmente eu estou na função de líder da estratégia de restauração para a América Latina. Só passando aqui rapidinho, né, acho que nem todo mundo conhece a TNC. A TNC, como eu disse, é uma ONG grande, que trabalha com conservação e restauração, hoje atua em 72 países, e todas as ações que a gente toma, os projetos que a gente cria, a gente ouve os cientistas, a gente trabalha com base em ciências, então a gente tem aí uma rede de mais de 400 cientistas colaboradores no mundo todo, das instituições mais renomadas, e a gente não faz nada por achismo, a gente trabalha com base em ciências. A gente tem mais de 1 milhão de membros dedicados, mais de 1.300 voluntários no mundo. A TNC, ela tem muita terra, a gente tem mais de 2 bilhões de dólares em ativos financeiros, a maior parte dessas terras estão nos Estados Unidos, no exterior, mas são terras compradas pelo potencial, pelo valor ambiental que essas terras têm. Então, quando a TNC encontra uma terra que tem um valor ambiental e consegue assegurar a permanência daquela terra, ela acaba adquirindo, e isso dá um bocado de terras, um bocado de propriedades, principalmente nos Estados Unidos. Não é em todos os países que atua dessa forma, mas lá onde ela começou em 1951, tem muita propriedade para fins de conservação. E, por falar em conservação, a TNC ajudou a recuperar, conservar e restaurar mais de 48 milhões de hectares no mundo, mais de 8 mil quilômetros de rios protegidos. Ela tem uma abordagem, a TNC tem uma abordagem de colaboração, ela não é conflituosa, isso permite que a TNC seja uma das poucas organizações do mundo que consegue colocar diferentes atores na mesma mesa. E a gente atua também tentando criar políticas públicas. A gente costuma dizer que de manhã, literalmente, isso ocorre. A gente está com a bota suja, com o sapato ali na lama, no barro, às vezes, no fim da tarde, está trocando de sapato, de roupa, no aeroporto mesmo, para ir conversar com algum tomador de decisão, algum eventual político, para tentar criar políticas públicas com base nos nossos projetos de campo. A gente apoia muitos parceiros locais, e com esse aprendizado, com essa bagagem, quando dá certo, a gente tenta transformar em políticas públicas, como o próprio pagamento por serviço ambiental, que a gente vai falar mais adiante. E no Brasil, como é que a TNC atua no Brasil? Bom, no Brasil a gente está há 32 anos, começamos no bioma Mata Atlântica, e hoje a gente atua no Cerrado e na Amazônia também.
E para conseguir as nossas ambições, né, que são a missão da TNC é conservar as terras e as águas das quais a vida depende. E para conseguir essa missão ambiciosa, no Brasil, a gente trabalha em 5 principais estratégias, as estratégias prioritárias, que a gente chama de infraestrutura inteligente, terras e povos indígenas, segurança hídrica, agricultura sustentável e a restauração florestal. A restauração florestal, como eu disse, eu lidero atualmente na América Latina, a maioria dos projetos estão aqui no Brasil, mas como vocês podem imaginar, a restauração, a recuperação de florestas, ela é uma estratégia transversal, ela conversa com todas essas outras. Então, infraestrutura inteligente, o que é isso, né? Quando a gente vai pensar numa hidrelétrica, na vida útil daquela represa, daquele reservatório de água que vai fornecer energia hidrelétrica, você tem que pensar em floresta, né? Você tem que pensar em redução de terras, de sedimento para dentro daqueles reservatórios, aumentando a vida útil daqueles reservatórios, e isso conversa com a restauração florestal. Terras em povos indígenas, a mesma coisa, quando você pensa em produtos da sociobiodiversidade, bioeconomia, produção de frutas, exploração de castanha, produtos da floresta, você está falando em restauração de floresta. Quando você fala na segurança hídrica propriamente dita, desculpe, também, mesma coisa, imagina, né, você fornecer água para grandes centros urbanos, para a população humana, controle de inundações, de enchentes, isso tudo conversa com floresta também. Relação floresta-água, tenho certeza que ao longo do curso aí, liderado pelo Fernando e pela professora Daniela, vocês vão aprender muito isso, mas a relação floresta-água é muito próxima, mais próxima do que a gente imagina. A própria agricultura, né? Se a gente não tiver polinizadores, a gente não tem produção de alimento, né? O ser humano aí depende de pelo menos 70% do que a gente come, precisa ser polinizado, né? E esses insetos polinizadores precisam dos seus hábitats naturais para conseguirem polinizar ali os alimentos que eles precisam. Então é isso, a restauração florestal, ela perpassa por todas as outras estratégias, e é uma honra liderar isso na TNC por um bocado de tempo aqui, trabalhar com esse prazeroso tema, né, aí desde 1996, quando a gente começou a desenvolver isso. E quando a gente fala de restauração, conservação, obviamente a gente pensa, poxa, quais os benefícios ou co-benefícios que isso nos traz, que a floresta nos traz. A gente pode pensar em vários, né, comida, fibra, energia. Atualmente a gente tem visto vários artigos mostrando como a recuperação de floresta gera emprego e renda e fixa o homem no campo. Então isso é bem interessante de observar também. Como eu disse, né, o fornecimento de água com qualidade, tão imprescindível, tão importante para nós seres humanos. A biodiversidade, que hoje está super em pauta, né? Poxa, a gente sabia já da importância das florestas, dos habitats naturais, mas agora, quanto vale, né, manter os vírus ali que geram essas pandemias fixos em seus habitats, sem contato com humanos? Então, tudo isso, né, quantos remédios, quantos fármacos o ser humano ainda está por descobrir, que vão aí trazer curas para doenças, né? Então, qual é o valor disso tudo? E a própria resiliência climática, né, no combate às mudanças climáticas. Então, aqui nessa figura eu coloco o que são serviços ecossistêmicos, mas trocando em miúdo, assim, de forma bem resumida, tem vários conceitos para serviços ecossistêmicos, mas o mais comum, o mais utilizado que são os benefícios que a natureza nos traz, os benefícios que a natureza traz para os seres humanos, basicamente. Então, eles estão divididos em 4 principais eixos, que são os eixos culturais, suporte, abastecimento e regulador. Então, quando a gente fala de eixo cultural, né, a gente pensa em toda a educação, todo o valor que a natureza nos traz para recreação, estético, né, isso tem um valor imensurável, né, um valor muito importante para nós seres humanos. Suporte, mesma coisa, já comentei, biodiversidade, fotossíntese, a geração de carbono do ar que a gente respira, a formação do solo, né, que necessita de milhares de anos para ser criados, a comida, aí já entrando em abastecimento, né, peixe, madeira, os polinizadores, como eu já pontuei, tão essenciais para a geração de alimentos, e toda a parte de regulação, né, clima moderado, estoque de carbono, combater, mitigar e fazer com que o ser humano se adapte às mudanças climáticas, a própria purificação e fornecimento de água de qualidade.
E olha só que interessante, em 2011 foi feito um estudo que mostrou que naquele ano valia-se 125 trilhões, ou seja, os serviços ecossistêmicos representavam um valor estimado em 125 trilhões de dólares. E o PIB global de 2011 era de 90 trilhões de dólares. Então, aqui a gente nota que os valores ecossistêmicos valem muito, e a gente não coloca isso nas nossas contas no desenvolvimento econômico atual humano. Então, ali a gente tem o PIB, né, o Produto Interno Bruto, e ele simplesmente desconsidera a matéria-prima, ou seja, ar, água, é como se tudo isso fosse de graça, e isso acaba deixando de fora a conta, né? Qualquer pessoa que trabalha com contabilidade sabe que se a gente não considerar matéria-prima, a gente tem uma falha grave ali na nossa contabilidade, né? No nosso fluxo de caixa, vamos dizer assim. Então, esse foi o valor de 2011, e foi um valor estimado para 97, na verdade. E de 97 até 2011, ou seja, em 14 anos, estima-se que houve uma perda de serviços da ordem de 20 trilhões de dólares, ou seja, a gente perdeu aí 15, quase 20% desses serviços ecossistêmicos em 14 anos. Isso há quase 10 anos atrás, 2011. A gente considerar que de lá para cá a gente teve um aumento expressivo, significativo de desmatamento, destruição de hábitats naturais, essa perda é muito maior, né? A gente precisa atualizar esses dados, mas só para pontuar, chamar um pouco a atenção para vocês desses valores. E aqui, né, trazendo um pouco esse conceito de que é tão importante, né, a ONU colocou aí que um dos maiores desafios da humanidade, o maior desafio da humanidade no século XXI é combater e se adaptar às mudanças climáticas. Isso aqui foi um artigo liderado pela TNC em 2017, e ele traz, resumindo para vocês, o que ele mostra aqui. Ele mostra que se a gente atuar com restauração, é o melhor caminho para combater as mudanças climáticas. Se a gente somar restauração e conservação das florestas, olha só, né? O que são esses carrinhos? Aqui em restauração, primeiro item aqui do gráfico, ele mostra que se os países que se comprometeram a recuperar áreas degradadas, ou seja, aqueles acordos que foram feitos em Paris, Declaração de Nova York, né, 195 países assumiram ali algum compromisso de recuperação de florestas. Se esses países cumprirem, o Brasil, por exemplo, se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de floresta. Se cada país cumprir com o que eles acordaram, equivale a retirar anualmente das ruas 650 milhões de carros. Ou seja, para vocês verem como a restauração de florestas pode ajudar. Se a gente somar com a conservação, então, o impacto o positivo é muito significativo, né? Então, desse mesmo artigo, a gente traz a conclusão de que quase 40% das soluções que nós, seres humanos, precisamos para proporcionar, vamos dizer assim, limitar com que o aquecimento global até o fim do século seja de 2 graus, 40% das soluções para isso estão na natureza. Então, a gente trabalha muito com esses conceitos de soluções baseadas na natureza, conservação e restauração de habitats natural. Isso quer dizer que, se a gente restaurar e conservar, 40% está resolvido. Claro que os outros 60% ou 63% envolve mudanças de energia, matriz de energia limpa, né, substituir a queima de energia de combustíveis fósseis por energias mais limpas, energias verdes, vamos dizer assim. E qual que é o problema? Bom, se a ciência nos mostra que a gente tem que restaurar, que a gente sabe disso, e a gente sabe que tem que ser feito agora, até 2030, que depois os impactos das mudanças climáticas vão ser muito mais significativos e muito mais difíceis de se combater, se a gente sabe disso, por que a gente não consegue avançar na velocidade e na escala da restauração que a gente precisa, né? Então, se a gente quer atender essa urgência climática, compromisso do Brasil de recuperar 12 milhões de hectares, por que a gente não sai de alguns milhares de hectares que a gente tem restaurado hoje no chão para alguns milhões de hectares, que é o que a gente precisa? Pensando nessa ambiciosa meta, né, de recuperar 12 milhões de hectares, de ajudar os países a sair dessa escala pequena de restauração e ganhar a escala, a gente desenvolveu um barrilzinho aqui, foi uma analogia que a gente, para quem vem aí do setor das ciências agrárias, engenharia florestal, agronomia,
e outras, conhece esse barril, que é uma adaptação que a gente fez do barril de Liebig. Na verdade, o barril de Liebig, ele foi construído para nutrição mineral de plantas. Então, era assim, os fatores limitantes que limitam o crescimento das plantas, né? Basicamente é isso. Então, por exemplo, não adianta você ter potássio se você não tem nitrogênio, a planta não vai desenvolver. Não adianta você ter fósforo e não ter nitrogênio. Então, qual fator limita, sabe? E aí a gente adaptou para os gargalos da restauração florestal. Então, esse barril representa isso. Quais são os fatores limitantes para a restauração florestal? Então, vocês olham aqui que o mais limitante, né, a barrinha menor, a gente considerava lideranças. Então, como a gente faz para ter líderes, pessoas engajadas no tema de restauração? Isso era um problema, né, principalmente quando a gente começou a trabalhar com isso nos anos 90. Então, não adianta, por exemplo, você ter capacidade técnica, ter insumos, mas não ter um líder, ou um grupo de líderes, ou pessoas engajadas que trazem essa agenda, né, da restauração florestal. Então, a gente fez essa adaptação da barrica do barril de Liebig. Assim, a questão da liderança, ela está praticamente resolvida em algumas regiões. Claro que ainda precisamos formar líderes, principalmente pessoas que estão ali na ponta, na prática, executando restauração com qualidade. Isso deve ser continuado, isso a gente deve trabalhar com capacitação contínua. Mas hoje, na minha opinião, os dois principais gargalos são esses: áreas disponíveis para restauração e dinheiro, recurso financeiro para pagar a restauração. Então, a gente tem focado muito esforço, TNC e parceiros, em como destravar esses dois gargalos atuais. Não quer dizer que a gente não trabalhe nos outros gargalos, a gente trabalha um pouquinho cada um ao mesmo tempo, mas esses dois é o que eu vou focar aqui com vocês hoje, para falar de todos os outros, talvez numa próxima conversa, que aí dá bastante pano para manga, a gente tem muita coisa para falar, para desenvolver sobre cada um desses fatores limitantes para escalar a restauração, vamos dizer assim. E durante nossos trabalhos, aí 20 anos, né, que a TNC desenvolve projetos de restauração no chão, junto com parceiros, a gente tentou mapear o que seria uma cadeia produtiva da restauração florestal, principalmente quando o Código Florestal, o novo Código Florestal entrou em discussão ali, 2012 e tal, a gente falou, poxa, agora vai ter demanda pela restauração, tem um passivo aí no Brasil de mais de 20 milhões de hectares, todo mundo vai procurar muda, semente. Infelizmente não foi bem assim, a gente achou, a gente foi bem utópico, sonhador na época, achou que isso ia acontecer, mas não aconteceu. Mas a gente tentou mapear o que seria uma cadeia da restauração e os diferentes elos dessa cadeia da restauração. Então, os elos são o produtor rural, todo o elo que envolve produção de mudas e coleta de sementes, todos os serviços relacionados à restauração, manutenção, monitoramento e tal, e a gente percebeu que se não tiver área disponível para restauração, ou seja, se o produtor rural não tiver interesse, não vamos ter escala na restauração. Então, a gente percebeu que o principal elo da cadeia é o produtor rural. Então, como é que a gente faz, né, já que mais de 90% das terras que precisam ser restauradas estão em áreas privadas, como é que a gente faz para trazer o produtor rural, para que ele tenha interesse em recuperar suas florestas, recuperar suas áreas e conservar suas florestas? Então, a gente percebeu que há 4 forças motrizes, ou 4 elementos motivadores que podem nos ajudar a trazer o produtor rural para fazer a recuperação e conservação de suas florestas. O primeiro é comando e controle, ou a fiscalização, né? Então, como é que a gente faz o produtor rural executar o Código Florestal, cumprir a legislação ambiental? Isso aqui a gente tem patinado muito, a gente apostou muita ficha, muita energia, colocamos muita energia, recurso humano, recurso financeiro, para que o Código Florestal fosse cumprido. Infelizmente, a gente tem patinado um pouquinho nisso, isso envolve muita articulação com o poder público, o governo e tal, então a gente não está apostando muito a ficha nisso. Claro que a gente continua perseguindo a execução do Código Florestal, mas a gente tem olhado para outras alternativas de trazer o produtor rural. Uma delas é o mercado, né? Então, vocês veem aí na mídia, principalmente para grandes produtores rurais, o mercado consumidor externo, né, internacional, falando assim, a gente vai comprar gado, vai comprar carne, soja, mas a gente quer que seja desmatamento mínimo ou evitado, desmatamento zero, a gente quer que vocês cumpram, né, que os imóveis rurais de onde vêm essas commodities, carne, soja, cumpram com adequação ambiental mínima. Então, o mercado é uma outra forma de trazer o produtor rural, o mercado cobrando por isso. Um terceiro motivador seria
agências financeiras, bancos, fornecendo crédito rural aos proprietários rurais que cumpram, né, com a adequação ambiental dos seus imóveis rurais. E um quarto motivador, que funciona muito para pequenos e médios produtores rurais, é a geração de renda na floresta. Então, pagamento por serviço ambiental, que a gente vai falar logo mais, sistemas agroflorestais, né, então o produtor rural pequeno ali consegue produzir algum produto madeireiro ou não madeireiro ou agrícola nos modos dos SAFs, né, dos sistemas agroflorestais, ou até mesmo boa prática agrícola. Então, a gente vê alguns projetos, por exemplo, o Espírito Santo, né? No caso do Espírito Santo, a gente vê produtores rurais destinando sua mão de obra escassa para áreas com melhor aptidão agrícola e abandonando aquelas ribanceiras, áreas que não têm uma aptidão agrícola muito grande, e a floresta acaba voltando. Então, se a gente consegue incentivar o pequeno, médio produtor rural a focar a sua atividade agrícola nas áreas com maior aptidão, isso também abre espaço para que a floresta se regenere em áreas com menor aptidão agrícola. Aí falando um pouquinho, né, de dinheiro, ainda de custos, né, da onde que vem o recurso para pagar essa conta. Então, os próximos slides aqui eu vou falar um pouquinho desse relatório temático sobre restauração, que foi lançado no final do ano passado, dezembro de 2019, está disponível aí na internet, basta dar um Google que vocês acham, um material muito rico, e eu tive o prazer e a honra de ser um dos coautores do capítulo 8, que chama Quem Paga a Conta. E nesse capítulo a gente traz os custos, né? Quais são os custos de restauração, de onde pode vir esse dinheiro? O primeiro custo que a gente tem que considerar é o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É o retorno econômico que vai deixar de existir quando um produtor rural tirar uma produção agrícola dali. Por exemplo, o produtor rural tem cana, tem gado, tem soja, tem milho, numa área onde ele vai trocar por floresta. Então, quanto que ele vai deixar de obter financeiramente naquela área quando ele tirar a determinada produção agrícola ou agropecuária e colocar a floresta, tá? Então, esse é o custo de oportunidade da terra. Então, o custo de oportunidade do uso do solo, ele pode ser pago direto ou indiretamente. Na maioria dos casos, a gente vê um pagamento indireto. Então, por exemplo, o poder público, esse é um caso clássico. O poder público, ele desapropria áreas, por exemplo, para estabelecer unidades de conservação, parque nacional, ou qualquer outro tipo de unidade de conservação, e paga por isso, né, desapropria as terras. Essa é uma maneira de se pagar pelo custo de oportunidade do uso do solo. Uma outra forma é por produtores rurais, ou mesmo empresas agrícolas, que escolhem reconverter essas áreas agrícolas próprias em ecossistemas nativos. E isso pode ser por diversos motivos, por diferentes motivos. Pode ser, por exemplo, pelo benefício comercial, por meio de uma certificação, né, ele vai conseguir uma certificação ambiental, vai conseguir vender mais seus produtos no mercado mais exigente, por exemplo. Ele pode aumentar a produção de serviços ambientais. Isso é muito comum em regiões onde a gente teve alguma crise hídrica. Então, ali na região da Mantiqueira, sul de Minas, norte de São Paulo, ou até no Espírito Santo, a gente observa produtores rurais nos procurando, falando assim, poxa, eu quero ter minha água de volta, eu quero manter meu recurso hídrico, minha nascente, meu riozinho, e eu estou disposto a recuperar parte das minhas florestas, eu tiro o meu gado dali, faço o que for possível para voltar a água. Então, esse apelo por aumentar a produção de serviços ambientais ocorre geralmente onde o produtor rural sofreu já alguma perda de água, por exemplo. Um outro motivador pode ser para se adequar à legislação ambiental, como eu disse, para evitar multas, por exemplo, né, multas ambientais, ou até mesmo para obter licenças e acessar crédito agrícola, como a gente colocou ali naquele fluxograma dos motivadores. Uma outra forma de se pagar pelo custo de oportunidade do uso do solo também são produtores rurais e empresas agrícolas que deixam de utilizar essas áreas agrícolas marginais para concentrar sua energia numa área com maior aptidão, como eu citei o exemplo do café lá no Espírito Santo. Então, a mão de obra é escassa, e está cada vez mais escassa na zona rural. Então, o que eles fazem, né? Eles pegam ali o filé, vamos dizer assim, aquela área mais produtiva, concentra a mão de obra e os recursos financeiros escassos ali e abandonam ribanceiras, boqueirões, que acabam por dar oportunidade da floresta voltar naturalmente, vamos dizer assim. E uma outra forma por governos, comitês de bacias hidrográficas, ou empresas
na forma de pagamento do serviço ambiental, né, que é o nosso tema principal aqui hoje, que acabam fazendo o quê? Remunerando terceiros, né, remunerando produtores rurais por um valor equivalente ou até mesmo superior ao que esses produtores rurais recebiam naquela determinada atividade agrícola ou agropecuária. Então, era assim que funcionava, é assim que funciona, melhor dizendo, os esquemas de pagamento por serviço ambiental. E além do custo de oportunidade do uso do solo, a gente tem todos os outros custos da restauração propriamente dita, o custo de implantação e de manutenção. Então, aqui envolve atividades operacionais, para que, por exemplo, para retirar os fatores de degradação, né, por exemplo, um gado que está acessando uma beira de rio, como é que a gente faz para isolar o fogo, ou alguma descarga hídrica que está causando erosão, que precisa ter um redimensionamento pluvial, de águas pluviais. Então, tudo isso é aqui nessa fase de implantação que a gente considera. E esses custos de implantação, eles podem ser relativamente pequenos, quando a gente pensa na natureza ajudando a gente a recuperar determinada área, né? Então, o conceito de regeneração natural. Se a gente consegue fazer uma regeneração passiva, o custo pode ser relativamente pequeno, ou ele pode ser um custo muito caro, muito expressivo, se a área for muito degradada, se estiver longe dos insumos, dos serviços, dos viveiros, por exemplo. E esse custo, de acordo com os nossos estudos aqui, ele pode variar de 50 bilhões de reais até 249, 250 bilhões de reais. Então, vejam né, a diferença de você usar as técnicas adequadas e técnicas menos onerosas de restauração florestal, quando é possível de aplicar, né? E além desses custos custo de uso, de oportunidade do uso do solo e da implantação e manutenção das áreas recuperadas, tem alguns custos como elaboração do projeto, né? Então, empresas que fazem a elaboração do projeto e de serviços de monitoramento, porque não basta a gente restaurar uma área, plantar, conduzir a regeneração natural, plantar mudas, fazer semeadura direta no solo e não monitorar. Então, a gente tem que acompanhar, monitorar indicadores ecológicos para garantir, para ter certeza de que a floresta está indo num caminho aí de sucessão, um caminho correto de autossustentação temporal, vamos dizer assim, né? E então a composição de custo, de uma maneira resumida, ela é o custo de oportunidade do uso do solo, a elaboração dos projetos, a implantação e a manutenção das áreas, mais o custo do monitoramento. Então, muitas vezes vocês vão ouvir por aí, ou já escutam, que os custos da restauração são elevados. Isso ocorre porque não se dá ainda o devido valor da floresta, né? Poxa, se a gente conseguir, como eu disse no começo ali da fala, colocar o valor que a floresta merece, gerando todos esses serviços ecossistêmicos, combate às mudanças climáticas, produção de ar, né, ar limpo, vamos dizer assim, fornecimento de água de qualidade, todo o valor da biodiversidade, seja para fármacos, remédios, enfim, polinização, alimentos, a gente consegue levar isso para conta, não seria tão caro assim, né? Porém, esses custos, na prática, eles são muito maiores do que cabe no bolso do produtor rural. Então, o proprietário rural, principalmente esse que tem a obrigação de recuperar os ecossistemas nativos que foram degradados, ou pela força de lei, ou por necessidade, ou por vontade mesmo, esses custos acabam sendo onerosos, e muitas vezes, principalmente para pequenos e médios produtores rurais, não cabe no bolso, não consegue se pagar pela restauração. E aqui está fazendo uma propaganda, pessoal, do livro de Economia de Restauração Florestal, que a gente lançou no Simpósio Internacional de Restauração em Foz do Iguaçu, em 2017, e lá no capítulo 2, vocês vão encontrar esse gráfico, que fala basicamente o quê? Das técnicas de restauração nos 6 biomas brasileiros, né? Então, Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga, Cerrado e Amazônia. Vocês vão ver ali quais são as técnicas usadas para se recuperar áreas degradadas e os custos para essas técnicas. Então, você vai saber ali quanto custa plantar muda na Mata Atlântica, muda, né, diretamente muda no solo na Mata Atlântica, ou semeadura direta, quanto custa fazer isso no Cerrado, quanto custa fazer isso na Amazônia. Então, eu já faço aí uma chamada, quem tiver interesse, consegue encontrar esse livro no site da TNC, é só baixar ali, fazer o download do PDF, está ali de forma gratuita também, chama Economia da Restauração Florestal, ele é bilíngue, está em português e inglês, e para quem está começando, quer entender um pouquinho
de economia da restauração, como a restauração pode ajudar o Brasil a se desenvolver, o mundo a se desenvolver, é um bom começo, é um bom material para explorar um pouco mais, tá? Bom, como eu disse, né, os custos totais de restauração eles podem variar desde R$ 178 por hectare, quando a gente usa a natureza a nosso favor, ou seja, o potencial de regeneração natural dela, quando isso é possível, de novo, né, tem áreas que isso, infelizmente, não é possível, em áreas onde a gente teve uma ação antrópica por anos, aplicou muito glifosato, herbicida, revolveu muito solo, não tem mais banco de semente, ou estão muito afastadas de remanescentes florestais, isso não é mais possível. Então, aí o custo pode ser caro, pode chegar a quase R$ 37 mil por hectare. Então, vocês vejam a discrepância, né, da diferença de custo de restauração. E como eu falei, né, se a gente pensar em restaurar o que o Brasil se comprometeu no Acordo de Paris, que é de recuperar 12 milhões de hectares, a gente teria um custo entre 50 bilhões de reais a 250 bilhões de reais. É bastante dinheiro, né, gente? E quais são os mecanismos financeiros que podem ajudar a pagar essa conta toda? Voltados aí para promover, então, a recuperação da vegetação nativa. Pode ser, primeiro, mecanismo de compensação ambiental. Isso é o quê? Né? Quando o governo, empresa ou mesmo pessoas físicas, elas acabam pagando os custos das restaurações em áreas próprias ou em áreas de terceiro para compensar algum dano ambiental causado até em outras áreas. Isso é um exemplo, é a conversão de multas ambientais. Então, né, a gente estava trabalhando, a gente trabalhou quase uma década para ajudar o governo federal a destinar as multas ambientais para se direcionar esse recurso que são bilhões de reais, não estou falando de milhões, são bilhões, né, que grandes empresas poluidoras acabam pagando em multa, esse dinheiro fosse direcionado à restauração e recuperação de florestas e habitats naturais. Essa é uma forma. Outra forma de mecanismos financeiros são investimentos privados em modelos de restauração produtivos. Então, aqui, muitos sistemas agroflorestais, né, voltados para a produção de madeira ou produtos não madeireiros, com foco principalmente na conversão do solo de áreas agrícolas de baixa aptidão agrícola. Então, você abandona áreas que não tem um potencial muito alto de produção agropecuária e traz a floresta de volta, às vezes por meio de uma agrofloresta, por exemplo. Ou programas de ONGs e empresas privadas de financiamento de restauração, isso geralmente focados no plantio de mudas. Então, os próprios mecanismos inovadores, por exemplo, o sequestro de carbono, mecanismos de negociação de crédito de carbono, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, essa é uma outra forma de trazer dinheiro para pagar essa conta também. E também, lógico, né, temos os investimentos públicos pontuais, voltados a distintos modelos de restauração. Exemplos disso foram as chamadas do BNDES, o Fundo Amazônia e o Programa Reflorestar do Espírito Santo, que, na minha opinião, é um dos maiores programas de pagamento por serviço ambiental, não apenas do Brasil, mas do mundo. Né? Ali foi criado em 2008 uma lei específica e um fundo específico, onde 3% da arrecadação com petróleo vai para esse fundo. É interessante, né? Dinheiro público de arrecadação de dinheiro de petróleo e gás vai para um fundo que chama Fundágua, ou seja, é um dinheiro de petróleo pagando para recuperação florestal no estado para manter a segurança hídrica. E esse programa é bem completo, vale a pena pesquisar aí no site do Governo do Espírito Santo, explorar um pouquinho mais o programa Reflorestar. Ele paga pelos insumos, ele paga por diferentes modalidades de recuperação de floresta, incluindo agrofloresta, fornece os insumos ao produtor rural e muitas vezes o pagamento por serviço ambiental. Então é um programa que merece um certo destaque. Mecanismos públicos, pessoal, acho que duas coisas importantes, né? O ajuste realizado no Plano Safra em 2018 para 2019, pela primeira vez possibilitou financiamento para que os produtores rurais pudessem adquirir insumos, mudas, adubo e tal, para recuperar as áreas de preservação permanente e reserva legal. Então, isso, né, é um dinheiro significativo, o produtor rural pode acessar a um juros baixíssimo dinheiro para fazer isso, e como eu comentei, o programa de conversão de multas ambientais, que são da ordem de 3, 4 bilhões ou até mais por ano, que poderiam ser destinados aí à recuperação de florestas. E, bom, a gente conseguiu fazer esse decreto ocorrer em 2017, foi até aberto um edital em 2017, infelizmente esse edital foi paralisado pelo governo atual, mas a gente não desistiu, né? O programa de conversão de multas ambientais está aí, me parece que até um edital aberto
vale a pena explorar um pouquinho como acessar esse recurso. O importante é que esse recurso chegue na ponta, né, que chegue nas árvores, no produtor rural, e que as florestas se desenvolvam de alguma forma. Esse seria o grande gol, o grande objetivo, conseguir levar esse recurso para a recuperação de florestas, que é um recurso muito significativo, como eu disse. Aqui um resumão, até hoje no Brasil, que foi investido em algum tema relacionado à restauração florestal, gira da ordem de 353 milhões de dólares, se a gente levar em consideração que a gente precisa de mais de 200 bilhões de reais, falta bastante dinheiro para a gente chegar lá, né? Mas, assim, houve um certo investimento nisso. Olha que interessante, as ONGs, principalmente as grandes ONGs, trouxeram para o Brasil, principalmente dinheiro de fora, da ordem de 105 milhões de dólares. Então, tem muito recurso que a gente traz para contribuir com as ações de restauração aqui no Brasil, que acaba gerando emprego, renda, melhoria da qualidade ambiental. O grosso do recurso foram gastos públicos, mais ou menos aí 155 milhões de dólares investido nisso, mas aqui não é só em restauração florestal, tá, gente? Aqui inclui todo o dinheiro, inclusive para a geração de política pública. Então, o Cadastro Ambiental Rural, né, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, as chamadas que o Fundo Amazônia fez, as chamadas que o BNDES fez para a Mata Atlântica, tudo isso está incluído aqui nesse aporte público para a restauração florestal, tá bom? Então, nem tudo foi usado para a restauração, mas também para a criação de políticas federais, por exemplo. E pensem aí, qual seria o mecanismo financeiro promissor, de fato, né, para a gente não depender tanto de recurso público, para que, né, entre um governo, sai outro, as regras mudam, para a gente conseguir, de fato, alavancar a restauração de floresta, a recuperação de florestas no Brasil. Qual seria esse mecanismo financeiro promissor? Então, se a gente está falando aí que a restauração é a chave mesmo para combater as mudanças climáticas, a gente precisa trazer recursos de mercado de carbono e também de outras fontes que poderiam pagar por serviços ambientais. Então, se a gente conseguir, né, aqui uma fotozinha de regeneração natural, né, só para mostrar isso aqui na zona da Mata Mineira, ali na região de Juiz de Fora, né, tem uma área próxima ao remanescente florestal, você tira o gado, a floresta volta, isso aqui tem 2 ou 3 anos de abandono, então você vê que se a gente conseguir trazer o produtor rural, né, para que tenha um interesse, e muitas vezes se a gente conseguir trazer um recurso para pagamento do serviço ambiental, atrelado a uma restauração de baixo custo, por exemplo, regeneração natural, onde a natureza nos ajuda a trazer a floresta de volta, como um exemplo aqui na foto, pode ser um bom caminho para a gente alavancar e ganhar a escala disso, né? Então, a gente coloca aqui que a restauração a baixo custo, ou seja, regeneração natural, regeneração passiva, associada a recursos para o pagamento do serviço ambiental em escala, pode sim trazer, aí alavancar o que a gente espera em termos de cobertura florestal no Brasil, não apenas no Brasil, mas no mundo também. Quando eu falo pagamento de serviço ambiental, estou falando não apenas de carbono, mas também pagar pela água, pagar pela biodiversidade. Aí falando um pouquinho de programas, projetos ou esquemas de pagamento de serviço ambiental no Brasil, vou mostrar rapidamente para você um levantamento aqui que WRI e TNC fizeram sobre programas de PSA, a evolução dos programas de PSA no Brasil. A gente não levantou tudo que existe, a gente sabe que tem uma ou outra iniciativa que ficou de fora, mas é um mapa geral, assim, do estado da arte. Então, a gente tem em 2005 ali, o Conservador das Águas em Extrema começando, né, é um programa, para quem não conhece, ele é referência não apenas nacionalmente, mas internacionalmente, ganhou prêmios internacionais, inclusive na ONU, o Programa Conservador das Águas em Extrema, e hoje a gente está tentando replicar para cerca de 400 municípios do entorno, fazer isso para a região que a gente chama de região da Mantiqueira. Esse foi o pioneiro, junto com o Projeto Oasis, ali em São Paulo, começaram quase que concomitantemente. E de lá para cá vieram algumas ações. Em 2008 surgiu um projeto bem legal, um programa bem legal de PSA, de pagamento de serviço ambiental, o Bolsa Verde em Minas, que não está ativo hoje, mas remunerou vários produtores rurais. Eu tive a honra de participar da criação, do início desse projeto, foi muito bacana. Espero que ele volte um dia, mas de lá para cá a gente vê um boom, né? Então, em 2009, a gente vê, assim, os PSAs entrando no Nordeste, no Centro-Oeste, depois 2010, 2011, 2012, 13, 2014, aí em 2015 a gente vê um boom, né?
uma replicagem grande de esquema de pagamento de serviços ambientais, principalmente no Sudeste, acho que muito em função da crise hídrica de 2014, vários municípios começaram a olhar para criar políticas de pagamento de serviço ambiental. Em 2016, 2017, minguou um pouquinho, e aqui o histórico disso por ano, né? Então, a gente teve 2005, isso começou no Brasil, 15 anos atrás, 2009 deu uma explosãozinha, 2015 uma alavancagem maior ainda, mas não são suficientes, né? Porque olha o resumo disso, né, de pagamento de serviço ambiental no Brasil. A gente tem aproximadamente 141 mil hectares hoje recebendo algum tipo de pagamento de serviço ambiental, que representa aí quase 100 milhões de reais. A gente estima que desses 141 mil hectares, apenas 14 mil hectares são de pagamento de serviço ambiental para restauração. A maior parte é para conservação do solo e para conservação de floresta, né, para floresta em pé, vamos dizer assim. Então, como é que a gente faz para sair desses 14 mil hectares aí para ganhar a devida escala? Para isso, a gente precisa, né, já pontuei aqui com vocês, mas reforçando, a gente precisa de área disponível para restauração, ou seja, produtor rural comprando a ideia, engajado, interessado. A gente precisa de recursos financeiros e a gente precisa de regras mais claras. E aí o governo federal, o Brasil, tem trabalhado aí numa política nacional de pagamento de serviços ambientais. A gente espera que esse ano, ou no mais tardar no início do ano que vem, esse projeto de lei, que é esse projeto de lei aí 5028 de 2019, seja aprovado no Senado. Ele já foi aprovado na Câmara de Deputados, mas o importante é que esse projeto de lei, ele não prejudique os inúmeros aí programas de pagamento de serviço ambiental já vigentes, né, mas que ele dê regras claras e ajude a mostrar de onde vem o dinheiro, o que se pode fazer, o que não pode, engajar mais o setor privado, e dê regras claras, né, coloque aí uma luz para o que seria uma política nacional de pagamento de serviço ambiental no Brasil. Então, a gente está acompanhando isso e espero que isso saia do papel muito em breve. E aí, pessoal, eu vou entrar aqui nos finalmente, que eu estou falando muito, aí eu queria muito ouvir o debate, pergunta, acho que vocês devem ter bastante coisa para perguntar, mas pensando nisso, WRI e TNC se juntaram para desenvolver uma plataforma de transação de pagamentos por serviços ambientais. Então, a gente está fazendo uma simulação, por enquanto a gente vai começar o desenvolvimento dessa plataforma. Mas o que é essa plataforma? Desculpa, o slide aqui está em inglês, não consegui ainda tempo para passar ele para o português, mas vou resumir para vocês. A gente quer, basicamente, fazer um Uber, ou um Airbnb, ou Tinder, seja lá o que for, da restauração. Então, você teria ali uma plataforma digital, onde você tem vendedores, entre aspas, desses serviços ambientais, e você tem possíveis compradores, investidores desses serviços ambientais. Então, qualquer produtor rural, eu quero colocar um polígonozinho com a minha área ali que eu vou recuperar, transformar em floresta, e eu quero tantos reais para isso, para tirar meu gado, para cercar aquela área. Então, seria isso. Ele coloca ali um polígono, uma área que ele vai transformar em floresta, abandonar a área e tal, e isso fica ali numa plataforma digital onde você conseguiria fazer o registro das transações, ter todo um suporte técnico ao produtor rural ou mesmo aos investidores, né, uma assistência técnica voltada à restauração e até de uso da plataforma, um lugar onde seriam gerados os impactos positivos no meio ambiente. Então, quanto que aquela restauração vai sequestrar de carbono por hectare, por ano, quanto que vai ajudar a reduzir de sedimento na água, quanto que vai ajudar a conservar a biodiversidade. Então, seria estimar os impactos positivos nos serviços ecossistêmicos, fazer a transação propriamente dita, e não apenas isso, mas monitorar, né? Então, foi feito um contrato ali, alguém comprou um serviço ambiental, ou comprou por um tempo, né? Foi feito um contrato, e como é que eu vou saber, como é que aquele investidor vai saber se de fato está gerando aquele sequestro de carbono, aquela redução de sedimento na água, por exemplo. Então, é necessário que exista aí uma ferramenta de monitoramento nessa plataforma que comprove que aquilo está sendo gerado ou não. Então, imagina, essa plataforma, ela seria mais ou menos isso: um produtor rural entra num sisteminha ali, web, e ele registra facilmente a propriedade dele, coloca ali, desenha um polígono que ele vai restaurar, vai recuperar, e coloca, o que ele vai fazer? É só cercar, vou fazer acero contra fogo, o que as atividades que ele vai fazer. Então, seria uma coisa bem
tranquila, assim, bota o polígono, faz o upload. Aí, essa plataforma, a gente está rodando ela inicialmente para a região da Mantiqueira, ali em São Paulo, ela faria, então, uma qualificação desses serviços ecossistemas gerados, né, estimaria os impactos e daria uma nivelada ali no preço que o produtor rural pediu, é justo ou não, faria um comparativo entre vários projetos na vitrine ali disponíveis ali na vitrine dessa plataforma de transação de PSA. Então, você teria ali os detalhes das ofertas, né, quantos hectares são, que tipo de floresta floresta tropical, o que vai ser feito na área, vai ser sequestro de carbono, a melhoria na qualidade de água. Então, ficariam ali esses detalhes das ofertas e ficaria uma espécie de vitrine. Então, tanto o produtor rural que quer vender ou recuperar parte da sua propriedade, quando eu falo vender, é vender serviços ecossistêmicos, não a propriedade, né? Então, ele vai, vou tirar o gado, vou colocar uma floresta ali, ele conseguiria entrar nessa plataforma e ver quais ofertas disponíveis e o que os possíveis investidores, doadores querem. Por exemplo, eu só quero carbono se ele for certificado. Então, aí o produtor rural tem a chance de se adequar, adaptar e fornecer o que está sendo procurado. E a mesma coisa o investidor. Então, ele fala, puxa, eu, sei lá, sou dono de uma empresa tal, ou sou uma pessoa física e eu quero que meu estilo de vida seja carbono free, né, carbono livre, vamos dizer assim, carbono zero. Eu calculei aqui que eu preciso plantar 10 árvores por ano, onde é que eu vou achar essa área? Ou uma empresa grande, eu preciso compensar carbono, porque minha emissão é muito alta, aí ele vai lá e compra várias áreas, né, seguidas, por exemplo. Essa é a ideia dessa plataforma. Então, como eu disse, geraria ali modelinhos de contrato digital, né, onde o comprador e o investidor clica ali, eu concordo com os termos e tal, e isso vai para o vendedor, que vai ler o contrato, vai ver se ele concorda também, ambos concordando, a transação é executada, e aí completa, e esse dinheiro vai para uma conta fiduciária, alguma coisa assim, que é o que a gente está tentando desenhar agora no desenvolvimento. A gente tem uma simulação que está online, que eu até convidaria vocês para dar uma olhadinha, vou passar o site aqui no meu último slide, para vocês entrarem, depois o professor Fernando e a professora Daniela também pode compartilhar com vocês, mas é para brincar e ver como é que seriam as funcionalidades, se tiverem sugestões para melhorar essa plataforma, são bem-vindos também, tá? Mas a gente está tentando transformar ela uma cara em português, porque ela vai ser feita piloto no Brasil, mas a ideia é que ela seja uma plataforma global, então, em base no nosso aprendizado aqui no Brasil. Para fechar, pessoal, meu último slide aqui, considerações finais. Hoje em dia, da forma que a restauração ela ainda é feita, ela ainda é vista como uma atividade muito onerosa, que ela não gera renda ao produtor rural. Então, o produtor rural vê isso como um ônus, né, e não como um bônus. Embora a gente saiba que a restauração e a conservação pode beneficiar toda a sociedade em função das produções do serviço ecossistêmico, como a gente bem comentou aqui, mas ela é observada apenas como um custo hoje em dia, cuja conta tem sido paga, em sua maioria, apenas quando não há mais opção de não pagar, né? Então, fui multado, o produtor rural foi multado, vai lá e recupera, né? Tem algum termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, como uma obrigação legal, e ela vai lá, acaba fazendo. Uma outra consideração importante é que um desafio para a restauração em larga escala é tentar trabalhar com custos menos onerosos da restauração, então o potencial de regeneração natural, e ao mesmo tempo que a gente dá mais valor à floresta, né? E isso pode ser alcançado, seja por meio de desenvolvimento tecnológico, né, técnicas inovadoras aí que ainda estão por surgir, ou técnicas menos onerosas, como eu disse, redução de impostos nos insumos, ou mesmo alguns outros incentivos que ainda não exploramos muito bem, né, como isenção do ITR, por exemplo, ou melhorar o direcionamento do ICMS ecológico para áreas em restauração, conservação, e, por fim, a gente precisa colocar em prática esses mecanismos financeiros, né, plataforma de PSA, mercado de carbono definida, regras claras, a gente está observando um monte de empresa anunciando que vai pagar 10, 15 dólares por tonelada de carbono, e isso pode mudar, de fato, o mercado de carbono e fazer com que a gente traga dinheiro, assim como a questão de conversão de multas, que eu bem comentei aqui com vocês, transformando esse custo em investimentos, né, ou até mesmo em retorno econômico para o produtor rural. Então, pessoal, eu vou terminar por aqui, acho que eu falei demais, espero que não tenham dormido aí durante a minha fala.
eu tenho um monte de coisa para falar. Eu até pensei aqui em trazer uma outra frase, essa aqui já está ficando batida aí, que minha companheira trouxe para mim, mas eu não consegui pensar em outra melhor aqui, principalmente para vocês hoje aí que estão se engajando no tema de restauração, conhecendo esse novo tema, para alguns novos, né? Para alguns é um novo tema, mas eu gosto de terminar com essas frases de músicas aí dos anos 70, 80, 90, aqui uma frase do Rush, if the future is looking dark, we are the ones who have to shine. Ou seja, nesse momento aí que a gente está vivendo, né, se o futuro parece escuro, nós somos aqueles que devem brilhar, né? E eu espero que nesse curso aí que se inicia, surjam várias luzinhas, várias pessoas que possam trazer brilho para a agenda de restauração, para a regeneração do nosso planeta, aí, que precisa disso, pessoas e líderes que possam mudar a nossa realidade num caminho aí de luz, vamos dizer assim. E aqui, como eu disse, está o site aí, para quem quiser brincar um pouquinho, e coloco à disposição, Fernando, volta a palavra para você, desculpa se eu me estendi um pouquinho, mas estou aqui para debater e sanar eventuais dúvidas, tá bom? Obrigado, Rubens, aí pela excelente explanação aí, muito bacana. O Rubens falou aí da importância, né, das lideranças da restauração no Brasil e, com certeza, já há alguns anos o Rubens tem exercido esse papel, né, dentro da nossa sociedade aí, de estar puxando, né, essas questões de restauração, vamos dizer, em larga escala, né, para que realmente as políticas ambientais funcionem, e para que tudo isso funcione, a gente tem que ter um engajamento, como ele falou ali, né, entre universidade, produtor rural, pesquisador, ONG, governo, né, e o Rubens tem, e a TNC tem feito esse trabalho, né, de realmente costurar, né, e tentar fazer com que as coisas realmente aconteçam, né. A gente tem agora um tempo para as perguntas aqui, Rubens, vamos fazer um pequeno bate-papo, né? Eu vou começar perguntando. Então, na verdade, a questão do pagamento por serviços ambientais, na minha opinião, é uma das formas, uma das soluções, né, para que a gente tenha um mundo sustentável, né, dentro de o que os economistas chamam de uma economia verde, né? Ou seja, sustentabilidade propriamente dita, né? E o PSA, né, o pagamento por serviços ambientais, ele traz, então, essa ideia de que toda a sociedade vai estar pagando, né, toda a sociedade está consumindo recurso natural, então ela vai pagar para quem está produzindo, né, esse serviço, ou esse recurso, seja na forma de conservação, né, de ecossistemas, ou seja na forma da restauração, né? Você colocou muito bem aí, né, a questão do carbono, da água, né, do solo, ninguém planta nada sem solo, da biodiversidade, questão de pandemias, novos remédios, polinizadores, controle biológico. Então, é uma série de produtos, né, uma série de bens e serviços ambientais aí que todo mundo consome e o ônus ali é só, né, do proprietário rural ali que está ali, por lei, obrigado a conservar ou recuperar, né? E a gente vem ouvido falar dessa questão do pagamento, a TNC vem falando sobre isso, como você falou, há mais de 15 anos, né? Eu vejo palestras da TNC, propriamente dita, né? Falando dos pagamentos por serviços ambientais e a coisa parece que não vai para frente, né? Ali em 2012, né, no novo Código Florestal, eles colocaram lá, né, deve-se incentivar uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais, mas a coisa não aconteceu. Você trouxe aí projetos de lei, né? Eu queria te perguntar, você que está mais inteirado, o que falta para a gente realmente ter uma política nacional de pagamentos por serviços ambientais, da mesma forma que a gente tem uma política nacional de recursos hídricos, da questão de resíduos sólidos, a gente tem uma para poder pagar, né, quem está protegendo floresta ou recuperando floresta. Bom, excelente pergunta, Fernando. Acho que, na verdade, a gente não falta muito, não, tá? Como eu disse, a gente tem alguns projetos de lei tramitando hoje no Senado, já aprovados na Câmara, né? SPR, que eu citei aí, de 2019, ele está em fase de aprovação. Na verdade, era para ter sido já aprovado
na COP passada, que seria no Brasil, depois foi para o Chile, acabou sendo lá na Espanha, a ideia do governo federal brasileiro era apresentar isso lá, não foi possível, devido a algumas discussões na PL. A PL trazia alguns pontos de atenção, por exemplo, ela não permitiria, a priori, o pagamento por serviço ambiental em áreas de preservação permanente e reserva legal, áreas que o Código Florestal exige, e isso nos preocupou muito, porque todos os programas de pagamento de PSA que a gente atua, basicamente todos, pagam para isso, né? E o produtor rural quer um dinheiro para fazer isso, ele não consegue cumprir com a adequação ambiental do imóvel rural dele hoje sem, como você disse, é um bônus aí para a humanidade toda, para toda a população, e quem está pagando a conta praticamente é o produtor rural. Então, a gente precisa, sim, dar formas, mecanismos de que o produtor rural receba algum recurso pela restauração das suas florestas. Então, a gente pontuou, conversou bastante ali com os relatores dessa PL na Câmara, no Senado, e acho que teremos um PL que não vai trazer esse tipo de risga, né? Acho que a gente vai ter coisas ali interessantes que vão clarear um pouquinho, como eu disse, dar normas ao jogo. Então, é super importante ter uma política nacional. Falta muito pouco, tá, Fernando? Respondendo aí pragmaticamente a tua pergunta. Falta ao Senado votar e ir para a chancela aí do presidente. Que legal. Aproveitando aí o gancho, acho que está com eco aqui. Beleza. Então, nesse sentido aí, Rubens, vamos fazer o raciocínio inverso, né? Uma questão meio delicada, mas vamos falar então de desserviços ambientais, né? Eu cunhei esse termo aqui agora, né? Será que a gente poderia pensar numa ferramenta, uma questão muito delicada, né? Mas só para a gente tentar imaginar uma cobrança, né, de quem pratica desserviços ambientais, por exemplo, você falou ali de um sistema agroflorestal, uma produção orgânica, que são sistemas de produção que, na verdade, estão prestando serviços ambientais importantes, né, para toda a sociedade, né? E aquelas grandes empresas, ou grandes monoculturas, ou um agronegócio que está usando ali muito agrotóxico, está usando muita água e um excesso aí de contaminação de água, solo e ar. Será que a gente não podia pensar, de repente, na agricultura, vamos falar assim, né? Não no meio industrial, mas no agronegócio, aí, em pensar em, talvez, cobrar mais, né, da má prática do solo, né, considerando isso como um desserviço ambiental, né? Bom, esse tema, como você bem sabe, ele é bem polêmico, né, Fernando? E quando a gente fala de novas taxações, cobrar mais, todo mundo espana, né? Não é diferente em nenhum setor, no agro é igual, cobrar mais, a gente já paga tanto imposto. A primeira argumentação vai ser essa. Então, acho que, assim, na minha opinião, a gente tem que ter regras ambientais muito claras. O Brasil tem legislação ambiental assim, super eficiente, muitas não são colocadas em prática, como o próprio Código Florestal. Então, né, a gente pega alguns setores aí que até respeitam as áreas de preservação permanente, margem de rio, reserva legal, mas é raro, né? A maioria não cumpre o mínimo da legislação. Então, a gente tem normas técnicas aí para tudo, né, em termos ambientais, desde o uso do herbicida, do glifosato, qualquer outro agrotóxico. A gente tem normas específicas e tem normas específicas para uso do solo. Então, por exemplo, se todo mundo recuperar a sua reserva legal, sua área de preservação permanente, hoje a gente já teria um ganho fantástico. Acho que se o setor agropecuário, se o agro brasileiro começa a levar a sério a implantação do Código Florestal, por exemplo, já seria um grande ganho. E a gente tem aí empresas, como você colocou, né, milionárias, que aí movimentam quase que uma boa porcentagem do PIB nacional, que poderiam facilmente recuperar suas áreas, né, investindo um pouco do seu recurso, e não só as suas áreas próprias, mas de fomentados também. Então, poderia, por exemplo, essas empresas poderiam fazer um pagamento de serviço ambiental ao produtor rural, os seus fomentados, seus fornecedores. Então, acho que seria um caminho, sim, a trilhar, pesquisar. Conheço alguns exemplos, tem empresas que já começaram algumas coisas, né, principalmente empresas que consomem água.
as grandes consumidoras de água têm alguns programas interessantes, né? Por exemplo, na própria região ali do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, tem empresas que usam água como matéria-prima e hoje começam a pagar, ainda numa escala pequena, mas produtor rural para conservar sua área de preservação permanente, sua reserva legal, mas eles estão vendo isso como um negócio, não é porque são bonzinhos, é porque falam assim, pô, se eu acabar com aquilo ali, se não tiver, né, aquela APP, aquela reserva legal, aquela área de preservação permanente com floresta, vai cair barro, vai cair terra, vai cair sedimento dentro dos corpos hídricos e isso vai inviabilizar meu negócio. Esse caso é clássico, por exemplo, com a empresa que fornece água lá em Nova York, que a gente replicou aqui muito bem, e em Balneário Camboriú, a TNC ajudou nesse projeto e tal, mas é o quê? É uma empresa que fornece água, que se ela tiver que buscar captação de água a quilômetros de distância, porque aquela, entre aspas, morreu, né, muito barro, muito sedimento caiu ali, ela vai ter que construir uma obra faraônica que custa alguns bilhões. E aí a empresa lá de Nova York, por exemplo, 30, 40 anos atrás, eles perceberam que bastava pagar o produtor rural para conservar as matas, recuperar as florestas que tinham sido desmatadas, e pagava pelo custo de oportunidade, que não era barato ali e tal, e se pagou por isso, não gastaram 2%, 3% do orçamento, não me lembro de cabeça aqui agora, mas não chegou a nada, perto dos bilhões de dólares que seriam necessários para construir um novo sistema de captação. Então, quando isso passa a ser um negócio, as empresas começam a aportar mais recursos. E como eu disse, né, se o mercado internacional cobra, se agências financeiras cobram isso para fornecer o crédito agrícola, aí é uma pressão que pode ajudar a trazer as florestas de volta. Legal, Rubens. Eu acho muito bacana a tua resposta aí. Eu sempre adoto o tema que vai muito na linha do que você falou, de transformar problemas ambientais em oportunidades de negócio, né? Acho que é assim que a roda gira. Vou entrar em umas perguntas do público aqui. Você falou ali, apresentou o teu aplicativo ali, a plataforma, foi uma inovação incrível, muito legal mesmo, isso, tenho certeza que é o futuro, né? Essa questão de plataformas e aplicativos. Estão perguntando aqui se qualquer cidadão vai ter acesso a esse material. Tá, legal, bom interagir com o público, obrigado, pessoal, pela pergunta. A ideia é que a gente faça esse piloto, por enquanto a gente só tem uma simulação, tá? Ela não funciona, ela ainda não foi desenvolvida. O que eu apresentei para vocês é uma ideia, uma simulação que a gente está começando a desenvolver com um grupo de parceiros amplo agora. Mas sim, a ideia é que ela seja uma plataforma que qualquer um acesse, qualquer produtor rural consiga fazer o upload ali, subir o polígono que ele quer restaurar de uma forma amigável, fácil, e que isso fique ali numa vitrine, como eu bem pontuei. Então, sim, todo mundo vai ter acesso para que grupos de produtores rurais, cooperativas, técnicos façam o upload. A gente espera que haja uma procura por determinados pagamentos de serviço ambiental, dependendo das regiões. Mas é muito importante esse ponto. O conceito de pagamento de serviço ambiental, a primeira coisa, você precisa ter algum interessado em pagar por aquele serviço. Então, não quer dizer que, todo mundo vai colocar a área ali, quero tanto, e vai aparecer o dinheiro da noite para o dia, né? Tem empresas que vão ter um interesse em produção de água, imagino eu, numa região que elas usem a água, vão ter empresas que vão ter interesse em sequestrar carbono numa determinada região, onde, por exemplo, o potencial de crescimento de sequestro de carbono é mais alto. Então, eu acho que no Brasil faz sentido, porque florestas tropicais captam, né, sequestram mais carbono do que outros tipos de floresta, e outros tipos de vegetação nativa. Então, eu acho que vai ter uma procura, mas eu acho assim, por exemplo, a empresa, eu quero carbono, mas quero certificado. Então, pode ser que, sabe, assim, a gente encontre algumas exigências por parte da demanda que não casem muito bem com a oferta. Então, o nosso desafio é fazer a oferta e demanda se cruzarem e se interagirem nessa plataforma. Legal. Ainda nessa ideia de funcionamento aí de mercados, né, de créditos de carbono, principalmente local, alguém está perguntando aqui, um produtor rural, por exemplo, que tem ali floresta, ele quer participar de um programa de mercado de carbono, o que ele deve fazer? Né? Estão perguntando aqui no público. O que você sugere? Tá, bom, a gente já ajudou no passado a certificar alguns projetos de carbono. Primeiro foi no sul da Bahia, depois a gente fez um na região do Cantareira, o sistema Cantareira fornece água para a Grande São Paulo. Naquela época, a gente encontrou alguns produtores rurais
eu estou falando de mercado voluntário, né, de carbono. Então, algumas empresas queriam compensar, tinham interesse em compensar suas emissões, sua poluição, e aí teve uma demanda pequena na época, querendo um projeto certificado. A TNC foi lá, ajudou a certificar amplas regiões, Bahia, Sistema Cantareira. E era difícil engajar produtor rural, porque na prática, assim, ele acaba cedendo aquela área por alguns anos, né? Então ele está se comprometendo a deixar a floresta voltar ou recuperar a floresta por, às vezes, 15, 20, 30 anos, né? Tem contratos aí de 30 anos, e alguns produtores rurais não tinham muito interesse, mas tudo é uma conta muito, né? O produtor rural ganha, sei lá, 250, 300 reais por hectare por ano com gado hoje naquela região. Se alguém chegar lá oferecendo 500 reais por hectare por ano, você não vai precisar acordar às 4 da manhã para tirar leite, não vai ter toda aquela mão de obra, aquela dor de cabeça. Você faria isso? Eu faria. Então, né, como é que a gente... Então, você tem que pagar pelo custo de oportunidade, mas a plataforma está aí para isso, e se um produtor rural quiser, a ideia é que ele entre ali e facilmente tenha uma assessoria técnica de como subir um determinado polígonozinho da propriedade dele. Essa área aqui é APP mesmo, a lei obriga, eu quero abandonar, eu quero reflorestar, e eu acho que um preço justo é isso. E vai ter ali, né, o encontro de oferta e demanda para ver se há interesse entre as partes. Mas qualquer um poderia, em tese, colocar e aderir. Agora, carbono certificado é um pouco mais complexo. Hoje, a gente nota que muitas empresas, algumas empresas, grandes empresas, começam a procurar carbono certificado com restauração florestal. E isso está aumentando muito, é engraçado, assim, é interessante ver esse movimento no mercado. E não tem muitos projetos, tem quase nada de projeto de restauração sequestrando carbono certificado, até porque é um pouco oneroso. Então, a TNC e alguns parceiros estão tentando certificar de novo, dada esse crescimento de demanda por carbono certificado, vamos voltar a trabalhar com certificação de projetos de carbono, e aí, depois de uma vez certificada aquela determinada região, os produtores rurais tiverem interesse, poderão, via plataforma ou via parceiros locais, aderirem a esse programa de carbono certificado. Mas se não for um carbono certificado, basta entrar na plataforma e colocar a área que ele tem interesse e ver se aparece algum investidor, doador interessado ali naquele serviço ecossistêmico daquele determinado polígono. Tá? Legal. Deixa eu pegar mais perguntas aqui do público. Estão perguntando aqui, diante do cenário aí de desmatamento aí da Amazônia, Pantanal, que a gente vem vendo nos últimos anos, você acha que tem uma tendência aí de restauração dessas áreas, de área para restaurar nesses biomas aí no futuro, próximo, aí, em breve? Bom, é uma pergunta difícil, eu diria, de responder, assim, porque o desmatamento aumentou muito, né, nos últimos 2 anos, e a gente vê índices aí quase que aos índices maiores de desmatamento que a gente teve ali entre 2002 e 2004, e voltamos a ter taxas parecidas de desmatamento. Ou seja, o desmatamento estava diminuindo, né, principalmente na Amazônia, depois voltou a aumentar. Questão de queimadas, né, toda essa degradação que a gente tem vivido, não só no Brasil, mas no mundo. Isso aconteceu na Ásia, na África, muito também, e aqui na América do Sul, o Brasil praticamente liderou esse desmatamento aqui na América do Sul. A boa notícia é que quase 1/4 do que foi desmatado, por exemplo, na Amazônia, ele foi abandonado, ou seja, 23%, 24% que foi total desmatado na Amazônia foi abandonado, e há um processo de regeneração natural. Não quer dizer que é igual à floresta primária, vai demorar centenas de anos para que ela volte a ser como era originalmente. Mas é interessante, né, porque a gente vê que vai lá, desmata para abrir a área, para ocupar a área e abandona. Então, eu acho que o governo está contando muito com essas áreas de abandono via regeneração natural para contabilizar como as metas dos 12 milhões de hectares que eu coloquei ali. Então, eu acredito, sim, que o Código Florestal um dia vai ser executado, apesar de todos os percalços, todos os obstáculos no caminho, a gente tem que perseguir isso, e se a gente perseguir isso, a gente tem aí pelo menos 12 milhões de hectares para restaurar. Eu acho que isso deve acontecer, né? A gente já tem, na minha opinião, o programa mais robusto, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. A gente já sabe hoje quem desmata, a gente já sabe o que tem que fazer para restaurar, para recuperar. Então, basta colocar em prática as ferramentas e mecanismos que a gente tem na mão. Então, se quiser levar a sério mesmo,
a gente consegue não apenas conservar o que precisa ser conservado, mas recuperar também. Basta um pouco de vontade, de força política. Bacana. Estão perguntando aqui qual a estratégia que a TNC tem para atingir aí, para oferecer programas aí para o produtor rural, né? Se existe alguma rede de contatos, como é que as pessoas fazem, né, o produtor faz para tentar entrar num programa, por exemplo, da TNC ou de pagamentos por serviço? Tá, bom, a TNC hoje ela atua em 3 regiões prioritárias. A região que a gente chama de Conservador da Mantiqueira, que pega norte de São Paulo, sul de Minas e um pedacinho do sul ali do estado do Rio de Janeiro, mais ou menos 400 e poucos municípios. Projeto que a gente chama de Conservador da Mantiqueira, um projeto desenvolvido com vários parceiros, uma rede ampla de parceiros. Uma segunda área é no sudeste do Pará, no estado do Pará, ali a gente atua programas de agrofloresta, projeto Cacau Floresta, e na região do Araguaia, ali no Cerrado, no Mato Grosso. Essas são as 3 regiões prioritárias hoje da TNC. Eu olho também muito para a questão de políticas públicas relacionadas à restauração, então a questão de PL, de PSA, né, projeto de lei de pagamento de serviço ambiental, trabalho numa escala nacional e com outros temas, mas as regiões de atuação são essas 3. Então, se você tem produtor rural, tem interesse e está inserido numa dessas 3 regiões, você pode escrever para mim, meu e-mail é rbenini@tnc.org, eu coloquei ali no último slide, mas a gente pode compartilhar aqui, e a gente direciona, assim, se tem algum projeto naquela região. Então, se estiver dentro dessas 3 regiões, a gente pode direcionar contatos, parceiros locais, investigar se isso pode ser trabalhado de forma conjunta, se há, de fato, alguma sinergia, mas eu queria convidar vocês para entrar no site da TNC, facilmente ali você entra na TNC, The Nature Conservancy, no Google, tem um site português no Brasil, e tem ali publicações, ali você vai ter manual de boas práticas agrícolas, como fazer restauração em vários estados, a TNC ajudou a fazer os programas de regularização ambiental, os projetos que dão base para os PRAs estaduais, os programas de regularização ambiental, do Mato Grosso, da Bahia, tudo isso está disponível de graça no site da TNC, então convido vocês a procurar, assim como o livro de Economia da Restauração que eu citei aqui, vocês vão encontrar ali dezenas, talvez centenas de publicação interessante ao pequeno produtor rural, ao médio produtor rural, a interessados nos temas da restauração, conservação de maneira geral. Ô, Rubens, você tem de cabeça um valor, assim, por hectare de pagamento para produtor rural? Tenho, bom, ele varia bastante, Fernando. Assim, por exemplo, no programa Reflorestar do Espírito Santo que eu dei exemplo, né, ele pode chegar aí a 300, 400 reais por hectare, e isso sem levar em consideração insumos, então, porque ele paga até um insumo, então pode chegar aí, não me lembro agora, 5, 6 ou até 10 mil reais em insumos para o produtor rural. Por exemplo, lá nesse programa no Reflorestar, se ele vai receber recursos para uma floresta produtiva, uma agrofloresta, por exemplo, ele recebe os insumos, mas não recebe o PSA. Se é uma floresta para restauração com viés ecológico, uma área de preservação permanente, ele recebe um PSA, mas não um dinheiro muito alto para insumos, é um dinheiro um pouco menor. Então, varia muito da modalidade da restauração, mas em média, em geral, nos programas que eu citei, varia aí de 200 a 300 reais por hectare por ano. A gente está tentando, com esses acessos a mercado de carbono, novos desenvolvimentos de carbono certificados, que isso se eleve aí para 400, 500 reais, né? Tem um projeto interessante, o Conexão Mata Atlântica em São Paulo, o governo de São Paulo fez ali com o apoio do Jeff, né, um apoio ali da Alemanha e tal, conseguiram fazer um projeto bem interessante, chamava Conexão Mata Atlântica, e eles fizeram, a TNC ajudou, apoiou nisso, chamava Leilão Reverso. Então, criava-se editais públicos, onde o produtor rural, ele colocava num envelope quanto que ele queria para conservar aquela floresta. E depois a TNC ajudou a inserir, não apenas conservar, mas restaurar aquelas florestas. A gente queria saber quanto que o produtor rural ia pedir. E, para nossa surpresa,
ficou na média ali de R$500, mais ou menos, por hectare, o que não paga a conta da restauração, a gente sabe. Mas, assim, muitas vezes esses produtores rurais já tinham algum recurso de outras fontes para fazer a restauração florestal, e eles queriam um PSA de R$400, R$500. Então, por isso que a gente acha que com R$500 vai aparecer muito produtor rural interessado, até porque, como eu disse, o custo de oportunidade nas regiões que a gente atua aí não chega a R$300 por hectare por ano. Então, né, é que produtor rural que não quer receber mais do que a atividade agropecuária dele, né? Só fazer a conta. Legal, Rubens. Acho que eu estou com eco aqui, eu peço desculpas. Mas, enfim, Rubens, acho que deu para a gente ter uma boa noção, né, do que é o pagamento por serviços ambientais, a sua relação aí com a restauração florestal, né? E só para finalizar, fazer uma pergunta aqui, o que você acha que é importante, essa abertura de cursos, né, de pós-graduação em restauração florestal aí para capacitar recursos humanos, para, de repente, estar alavancando aí essa questão, né, de pagamento por serviços ambientais de áreas recuperadas, né? O que você acha dessa questão aí de pós-graduações, né, em restauração florestal, vamos dizer assim? Tá, bom, é uma pergunta super pertinente. Como eu coloquei ali naquele barrilzinho, não sei se vocês lembram das lacunas, dos obstáculos ou dos gargalos para a restauração, liderança era um gargalo e capacitação também estava ali como um gargalo para a gente sanar. Então, eu acho que a gente ainda não tem todas as respostas, né, Fernando? A gente começou a trabalhar lá na década de 90, como você colocou aí no começo da tua fala, e a gente errou tanto lá atrás, aprendeu tanto, eu acho que tem tanta coisa para a gente descobrir. Estamos vivendo aí uma era de inovação, tecnologia, né? O exemplo que eu dei aqui de uma plataforma web, aí o Uber da restauração é só um exemplo, mas tem tanta coisa para criar, cara, tem tanta... E assim, essa geração nova aí, dessa geração, se falou que a gente é a segunda geração, essa terceira, quarta, quinta geração de restauradores aqui, que vão trazer inovações, tecnologias que acho que vão mudar. Isso inclui arranjos financeiros, novos mecanismos financeiros. O mundo precisa de um novo sistema de desenvolvimento econômico, né? A gente já viu que deu errado, estamos aí todo mundo vivendo trancado dentro de casa em função das coisas erradas que a gente fez, ou seja, está na hora da gente se reinventar. E isso, né, acho que a restauração, como eu coloquei, conservação, podem trazer 40% das soluções que a gente precisa, né? Isso é comprovado cientificamente. Então, como é que a gente faz para trazer dinheiro para essa agenda? Como é que isso entra na contabilidade no PIB global? Como é que a gente traz isso, né? Quanto vale... Estava lendo hoje aqui um artigo de 2015 que chamava Quanto vale um morcego? E na época era um morcego pensando nele como plantador de disseminador de sementes, fazendo o papel do restaurador, né? A gente sabe da importância dele na Amazônia, né? Principalmente na Mata Atlântica. E quanto valia esse serviço do morcego? A gente sabe que, além do serviço de plantar árvore, tem muitas outras coisas dos animais silvestres, né, cara? Como a manutenção dos vírus, por exemplo. Então, quanto vale isso, gente? Como é que a gente faz para o mundo pagar essa conta? E a gente vai precisar de pessoas como vocês aqui, pensando, trazendo ideias novas que relacionem novos desenvolvimentos econômicos, floresta, economia. Então, espero que esse curso possa contribuir muito para isso. Legal, Rubens, obrigado. Eu acho que é bem por aí mesmo. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade aí de você estar participando do nosso primeiro papo de restaurador aí, esse painel que a gente vai estar continuando aí. E muito obrigado mesmo, Rubens. Eu vou chamar a Daniela agora, a professora Daniela, para fazer um fechamento, passar alguns detalhes de abertura de edital para o curso e passar alguns recados e daqui a pouco o Rubens se despede da gente. Pode ser, Rubens? Claro, estou aqui, à disposição. Então tá, muito obrigado. Daniela, então? Eu agradeço, então, a participação de todos, agradeço ao professor Bechara, agradeço principalmente ao Rubens, né, pelas belíssimas informações desta noite. Gostaria de convidar a todos para curtir nossas páginas nas redes sociais,
tá? Em breve o edital oficial ele vai sair, mas assim, na sequência, nós vamos postar tanto na descrição do vídeo, quanto nas redes sociais, as informações gerais, como, por exemplo, valores, tá? Aí vocês podem analisar com mais cuidado. Então, eu queria convidar vocês também, além de compartilhar e curtir nossas redes, de participar da próxima live, que vai ser no dia 9/12, com o engenheiro florestal Eduardo Malta, com o título Os Caminhos da Semente na Restauração Ecológica, 15 anos de semeadura direta no Brasil. Então, eu convido a todos. E, como eu disse, então, informações adicionais do curso vão ser publicadas nas redes sociais. Mais uma vez, então, eu agradeço a participação de todos e, principalmente, ao Rubens. Então, eu queria que vocês, né, pudessem dar as últimas palavras antes de nós nos despedirmos. Bom, da minha parte, só tenho a agradecer pelo convite, uma honra, né, como eu já falei, estar aqui esse primeiro papo de restaurador. É um tema que me encanta muito, sou totalmente apaixonado por floresta, restauração de florestas, e estamos aí tentando alavancar essa agenda. Espero ter deixado uma sementezinha aí em alguns, ou pelo menos algum, para que a gente consiga semear, trazer mais florestas. Obrigado, Dani, obrigado, Fernando, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado mesmo, e queria aí já fazer uma propaganda da próxima conversa. O Edu Malta é um colega de longa data também, coletamos muitas sementes juntos, tem uma bagagem, uma experiência excelente ali no Xingu. Acho que vale a pena, viu, pessoal, vocês acompanharem e assistirem essa palestra do Edu aí, recomendo. Vou deixar aqui um grande abraço para cada um, obrigado para quem ficou até agora. Se precisarem de alguma informação, alguma coisa, tem meu e-mail, contem comigo. Um grande abraço. Obrigado. Legal, Rubens. Muito obrigado. Um abraço a todos e obrigado ao público aí que esteve com a gente. E é isso. Vamos restaurar o mundo aí, pessoal. Isso aí. Obrigada. Valeu. Tchau a todos.